Boa tarde, meus irmãos. Aqui nos encontramos mais uma vez para o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu gostaria de começar assim, fazendo uma rogativa a Jesus. Jesus, nosso irmão maior, eu vos rogo em nome de Deus que vós dê um abraço coletivo de amor, de fé e esperança a todos os filhos de Deus residentes neste planeta azul. Que o Senhor possa nos orientar, nos dirigir nesse estudo de hoje, com muita responsabilidade, falando sim dos teus ensinamentos, que são tão profundos e que serão para nós, para o resto de nossas vidas. Serão eternos, porque os nossos espíritos são eternos. Então, que possamos, hoje e sempre, ser gratos a Ti, pelo seu sacrifício para servir de exemplos a cada um de nós. E os teus irmãos, Jesus, estão precisando do teu carinho, do teu abraço e do teu amor. Eu sei que vós está conosco sempre. E te agradecemos por isso. Que assim seja, graças a Deus. Agora vamos ao nosso estudo. O nosso estudo de hoje é no capítulo 25, que tem como título Buscai e achareis. E o subtítulo de hoje é do item 9 ao item 11. E tem como subtítulo Não vos canseis pelas posses do ouro. Aí eu vou ler, é a parte que Mateus traz para nós, no capítulo 10, versículo 9 a 15. Não vos canseis pela posse do ouro ou da prata, ou de qualquer outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nenhum saco para o caminho, nem duas vestimentas, nem calçados, nem cajados, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou em qualquer aldeia que entrardes, informai-vos sobre que é digno de vos hospedar, e ficai na casa dele até que vos retireis. Ao entrar na casa, saudai-a dizendo que a paz esteja nessa casa. Se essa casa for digna disso, vossa paz virá sobre ela, e se não for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber nem ouvir vossas palavras, ao sairdes dessa casa ou dessa cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratados com menos rigor de que essa cidade. Está em Mateus, capítulo 10, versículos de 9 a 15. E aqui nós começamos a falar do título, né? Que não nos aflijamos pelas posses dos bens materiais. Os bens materiais são necessários, sim, são necessários, mas não nós vivermos só na preocupação dos bens materiais. Lá na época de Jesus foi tentado, né? Através lá da moeda, que o discípulo foi perguntar para Jesus, de quem é esta moeda? E Jesus, virando a moeda de um lado e de outro, perguntou, o que está escrito nesta moeda? E ele falou que era César. E aí Jesus disse, então, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus.
E esses ensinamentos percorre todos os tempos de lá até agora e será para sempre. Porque os ensinamentos de Jesus não terá fim nunca. Será sempre para nós, aqui nessa encarnação e em todas as outras encarnações, e para onde nós formos, os ensinamentos de Jesus irá conosco. E aí, por que dizemos que o ouro e a prata, né, a riqueza, né, o bem-estar, ainda se faz necessário? Porque tem que haver um contrabalanceamento, né, entre quem tem menos e quem tem mais. Porque quem tem mais, eles acabam ajudando a quem tem menos, produzindo empregos para que as famílias se sustentem, provocando um equilíbrio entre os que têm menos posse e o que tem mais posse. Desde que esse fato de ter mais posses não se torne um peso para aqueles nossos irmãos que faz disso a única maneira de viver, que vive pela posse de alguma coisa, que vive só pelo adquirir mais e mais e mais e mais. E aqui no Evangelho ele diz: não se preocupeis no que vai colocar na sua sacola. Sabe por quê? Porque nós não vamos levar nada desta vida. Apenas as nossas ações, os nossos aprendizados e o nosso trabalho que a gente tenha feito no bem e para o bem de nós mesmos e do próximo. Então, naquela época, tinha muita desavença por causa do ouro, porque naquela época era só ouro, 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 ouro e ouro. Então, as pessoas, a ganância, né, era muito grande e tinha guerras, assim como hoje também ainda não deixou de haver as guerras, as brigas. Mas vamos falar um pouquinho mais da parte mais importante dos ensinamentos de Jesus. Que Jesus diz, né, para nós seguirmos, e todos nós vamos seguir, ou estamos tentando seguir o que Jesus nos ensinou. Não se preocupe com né, provisões de agasalho, de chinelos, com mais um, de encher sacola de comida e sair por aí. Mas é necessário que nós propaguemos o Evangelho do Cristo, propaguemos o bem, em nome do Senhor Jesus. Por quê? Quando nós nos deparamos com alguém, ou na casa de um irmão, que ele está tão decaído, e que ele está ali para nos ouvir, ele está preparado para nos ouvir, para nos aceitar, para nos dar como dizia antes, um pernoite. E já outros não, porque aqueles que não aceitam, eles ainda não estão preparados. E nós temos que respeitar o próximo, respeitar o momento de cada um. E aí Jesus fala para Mateus que quando eles não forem aceitos, não é para tratar mal. Que eles sacudam
eu me lembrei, né, de uma música que fala sacode a poeira e dá a volta por cima. Mas aqui Jesus fala que é para sacudir a poeira dos pés. Só que esse sacudir a poeira dos pés é uma analogia. Então, o que Jesus quis dizer para Mateus e para todos os pregadores da doutrina do Cristo, do nosso Evangelho, é porque aquele ainda não está preparado para ouvir. E que quando eles saíssem daquela residência, daquele lugar, primeiro tenta, né? O argumento, a pregação, falar de Deus, falar de Jesus, mas temos que respeitar o outro. Assim como hoje, nós devemos continuar respeitando o outro, não só na religião, mas em todos os sentidos, porque cada um tem o seu momento, cada um tem a sua fase, e para cada uma dessas pessoas, a hora será chegada de ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, quando Jesus fala, né, que eles devem sacudir o pó do pé, significa que Jesus fala aqui, sair daquela casa com respeito e não levar ódio, não levar nenhuma animosidade porque não conseguiu ser bem recebido, porque o nosso irmão não conseguiu ouvir e entender, ou estivesse disposto a isso. E aí, o que acontece? Tem muitos que ficam chateados, né? Porque o outro não quis ouvir, não quis entender. O que nós fazemos hoje? Nós tentamos, porque Jesus deixou essa responsabilidade para todos nós, de pregar o Evangelho, de divulgar o Evangelho, mas nem todos estão preparados ainda. Mas o outro está no seu tempo. Então, para a gente não ficar aborrecido, né? Vamos sacudir a poeira e continuar. Se não for aquele, será o próximo. Mas que a gente continua bem dizendo aquele irmão que ainda não está preparado para ouvir os ensinamentos de Jesus, para ouvir as palavras de Jesus. Então, a gente sai daquela casa sem ódio, sem mágoa e feliz, porque a felicidade de divulgar a palavra de Jesus é imensa. E não é porque um ainda não está preparado para ouvir a palavra de Jesus que os discípulos teriam que ficar chateados e tristes. Não. Fica com Deus, meu irmão, e a hora de cada um é chegada. E o trabalho do mestre continua, assim como continua até hoje. Aí eu achei interessante essa passagem, né, de sacudir o pó dos pés, porque não é só o pó dos pés, porque nós somos corpo físico e espírito. Então, no nosso dia a dia, nós passamos por várias situações, vários momentos que nós queremos que o outro aceite o que a gente já aceitou há algum tempo. E aí, quando o outro não aceita, a gente fica chateado. Mas nós também já fomos assim. Nós também já fomos assim. Quantas pessoas, quantos de nossos irmãos, quantos de nós
ainda preferem ter os seus finais de semana aproveitando os seus barcos, as suas viagens. Aí se dizem, eu sou de tal religião, eu sou de outra religião, mas não pratica. Às vezes, nem colaborando, pagando um prato de comida para um necessitado. Mas nós vamos repudiar esses nossos irmãos de maneira alguma, porque o momento de cada um vai chegar. A mudança será para todos. Como nós chegamos às casas espíritas? Nós chegamos assim, pensando só no trabalho, pensando só em acumular, não, porque eu tenho que fazer uma poupança, porque eu tenho que comprar uma casa, e colocando, as nossas necessidades egoístas em primeiro plano. Claro que todo mundo tem o direito de ter uma casa, de ter um carro, sim, mas não fazer disso o primeiro plano. O conforto Deus deixou. Deus deixou o conforto para cada um de nós, a partir do momento que nós mereçamos. A partir do momento que nós fazemos por onde. Porque a gente costuma dizer assim, me dá uma carona. Muito obrigada, Deus te abençoe. Será por que a gente tem um carro? Será que é pelo nosso bel prazer? Não, eu vejo diferente. Nós vemos diferente. Todas as pessoas que dão carona para os nossos irmãos que saem da casa espírita, ou que estão em dificuldade, ou que levam no hospital, aquilo é um bem, o carro é um bem comum a todos, para que você possa ajudar o outro, para que você possa socorrer o outro também nas suas necessidades, já que o outro também não pode ter um carro. Mas o egoísmo ainda é tão grande e fala tão alto nas nossas vidas e nas vidas de muitos, que as pessoas ficam cegas. Fica cega pela fortuna, fica cega pelo ter, e esquece o ser. Esquece o ser do bem, esquece o ser de Jesus. Esquece de seguir os mandamentos de Deus através do nosso Mestre Jesus, que é ser do bem, praticar o bem, sem olhar a quem. Não se magoar, porque o outro amanheceu assim num bom dia e deu um bom dia para a gente atravessado. Ou nós demos um bom dia para o nosso irmão e ele não respondeu, nem olhou para nós. Essa é a hora de nós colocarmos em prática. Jesus, abençoe esse meu irmão, porque hoje ele não está num bom dia. E que ele tenha um bom dia de verdade, não da nossa boca para fora. Porque falarmos é fácil, agora colocar sentimento nas palavras, tirar de dentro de nós os bons sentimentos, exige muito mais. Que nós possamos ser esses trabalhadores do Mestre, ajudando o próximo. Não só com a parte do ter. Eu tenho a minha compra do mês. Eu posso ajudar? Posso. Posso sim, eu posso dividir. Jesus não dividiu o pão? E o pão não deu para todos? Então nós também podemos. E o mais importante da lição de hoje é a
a divulgação dos ensinamentos de Jesus que ele recebeu do nosso Pai e que todos precisam saber. Alguns estão preparados, outros não, mas nós não podemos desistir. E antes de tudo, temos que respeitar esse momento de cada um. Respeitar, mas não desistir. Desistir jamais. Porque às vezes o nosso irmão não está disposto de nos ouvir hoje, mas quem sabe a semana que vem ele está disposto. Quando nós chegamos na casa espírita, nós recusamos vários trabalhos, porque nós não nos achávamos capazes daqueles trabalhos. Ou por, sábado eu tenho que ir à praia, sábado eu trabalho a semana toda e sábado eu estou muito cansada. Isso não é a própria lição do Senhor? Então nós ficamos lá na casa espírita, nos preparando até que chegou o momento de cada um de nós aceitar a nossa tarefa, por menor que seja. E de repente aquela menor tarefa que nós achamos, para Deus é a maior tarefa. Como diz assim, mas eu vou ficar na porta distribuindo copinho d'água? Nossa, que importância que tem aquele copinho d'água. Aquele copinho de água está cheio, está repleto de fluidos, de cura, de bem-estar para cada um de nós. E quando nós colocamos a mão naquele copinho ali, que a gente possa colocar a mão naquele copo com muito amor, com muito carinho. E nós podemos desejar que o outro, ao tomar aquela água, que ele se sinta bem, que ele se sinta feliz. E que ele confie, que ele acredite naquela água, que é uma água do bem, que foi tratada, cuidada pelos nossos irmãos da espiritualidade, que teve um trabalho danado para colocar em cada copinho o necessário para cada pessoa que vai tomar aquela água. Então, que nós continuamos nas nossas tarefas, que não importa como somos tratados, se alguém não está de bom humor hoje, vamos orar pelo esse nosso irmão, mas não desistamos jamais do nosso trabalho. Nós já nos divertimos muito. Olha o tamanho do trabalho de Jesus. Jesus trabalhava dia e noite sem cessar. Nunca tinha tempo ruim para Jesus. Nós temos ainda o corpo físico, e nosso corpo físico às vezes fica cansado e precisa descansar um pouquinho. Doutor Hermes às vezes fala assim, olha, você, Marilena, a semana que vem você não vem, que você precisa descansar. Descansar o corpo físico, porque o nosso espírito é incansável. Mas o espírito precisa do corpo físico para se manter. Porque o nosso corpo físico é o nosso jumentinho do espírito. Nós precisamos dele. E para que o nosso trabalho desenvolva cada vez melhor, nós precisamos cuidar desse corpo. Nós precisamos ir ao médico, nós precisamos tomar remédios para que nós tenhamos condições de vida melhor para trabalharmos cada vez mais para a espiritualidade, para Jesus, para Deus Pai. Não estamos fazendo
nenhum favor a Jesus. Nós estamos ajudando a nós mesmos, nós estamos ajudando o nosso progresso, o nosso progresso espiritual, o nosso progresso moral. Nós estamos aprendendo a viver, a conviver com o problema do outro sem julgar, com a doença do outro, sem dar maior importância à doença que está ali no nosso corpo físico, que às vezes foi uma topada e aí inchou, a gente tem uma topada e inchou. E aí a gente não pode calçar um sapato, a gente calça um chinelo, e aí a gente chega lá assim, nossa, olha como está o meu dedão, está inchado, está isso, está aquilo. E aí nós deparamos com alguém com uma doença tão séria, com problemas, com filhos, com famílias tão sérios, que a gente se envergonha de reclamar do nosso dedo que está inflamado, porque nós demos uma topada. Será que aquela topada não foi para fazer nós acordarmos para a realidade da vida de verdade? Da vida de verdade. Então, meus irmãos, a nossa casa espírita é a nossa maior sala de aula. Através dos estudos é que nós aprendemos. Se não fossem os estudos que nós tivéssemos absorvidos até hoje, nenhum de nós estaríamos, colocando a nossa face nessa tela para falar dos ensinamentos de Jesus. Então, que possamos cada vez mais nos aprofundarmos nos ensinamentos de Jesus. Isso aqui que eu estou falando primeiro para mim. Porque eu preciso beber da água dessa fonte. A água dessa fonte que eu estou falando é o nosso Evangelho. Aqui está a nossa nascente. E é dessa nascente que nós desejamos continuar tomando, bebendo essa água límpida e pura, que é os ensinamentos do Cristo. Então, que possamos ser menos egoístas, menos orgulhosos e tratarmos bem ao próximo, porque ninguém é diferente de ninguém. Muda o patamar. Um está com mais abundância e outros com menos. Mas isso não faz de nenhum de nós diferente um do outro. Somos todos filhos de Deus. E se um tem menos e o outro tem mais, é a necessidade de cada um. Porque a riqueza, às vezes nós dizemos assim, eu já falei isso. Eu queria ser rica. Mas quem está preparado para ser rico? Se alguns de nós não somos ricos, é porque nós não estávamos preparados para ser ricos. Porque é muita responsabilidade. É difícil, é a prova mais difícil que tem, é a prova da riqueza. Porque o ser humano acaba se perdendo em tanto luxo, em tantas coisas belas e fáceis, que esquece do principal, que é cuidar da parte moral, que é cuidar da parte espiritual. Então, cada um recebe o que pode carregar. Então, por isso que tem uns que não tem quase nada. Nós não sabemos por quê. Deus sabe, Jesus sabe, porque nós escolhemos. Nós escolhemos. A gente escolhe vir bem pouco abastado, precisando da ajuda de outros,
muitas vezes é para curar o nosso orgulho. Para curar o nosso orgulho. Porque tem muitas pessoas que ainda se recusam a receber uma ajuda. É o orgulho que ainda está ali. E outros se recusam a dividir o que têm. É o egoísmo que está ali. Então, é o que Mateus fez, guiado por Jesus. Sair a pregar o Evangelho e os ensinamentos de Jesus. Aquele a quem estivesse preparado para recebê-lo, para ouvi-lo e dar aquela guarida naquele dia. E respeitar aquele que não estava preparado para ouvi-lo e para te dar uma noite tranquila de sono ou um prato de comida. Mas nem por isso nós devemos maldizer. Nós não devemos olhar com maus olhos aqueles que não estão preparados ainda. Pelo contrário, nós temos que orar por eles. Temos que orar muito, muito mesmo. E quantos de nós entra na casa do outro e diz assim: que Deus esteja nesta casa. Que possamos, da agora em diante, mesmo que a gente não fala verbalmente, mas que nós possamos desejar do fundo do nosso coração, lá de dentro, só para nós, que Deus esteja na casa de cada um. É o que eu peço agora, é o que eu desejo neste momento, no término desse estudo, que Deus esteja na casa de cada filho dele, que está, por enquanto, morando neste planeta Terra, governado por Jesus. Que possamos tirar o melhor, que possamos ser mais humildes e caridosos, que possamos parar de julgar o outro e vermos o outro como nosso irmão que ainda está precisando de ajuda. Como tem o ditado, né? Se não pode ajudar, não atrapalha. Então, vamos ajudar e não vamos atrapalhar. Se o nosso irmão estiver num dia ruim, que Deus o abençoe, que Deus o conforte, que Deus sane suas dores. E é o que eu peço a Jesus neste momento. Jesus, olhai pelo nosso planeta que está passando por momentos difíceis. Os seres humanos, filhos de Deus, não importa o que cada um esteja fazendo, mas são filhos de Deus, nossos irmãos, e eu convido a todos para orar muito por cada filho de Deus que está nesse planeta Terra. Que assim seja, graças a Deus.